Aqui com o Luiz Antônio, meio campo que disputou a Série B pelo Bahia, pertence ao Flamengo, né? Mas está emprestado ao Bahia, jogou essa temporada, conseguiu colocar o Bahia na Série A novamente. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde. Prazer, Bárbara, estar aqui com você e estar participando do programa. Pô, que bom, cara. Obrigado por ter vindo, tá? Nada. Tava brincando com ele aqui, eu falei, pô, Luiz Antônio, e aí, quanto tempo de férias, tá aí de bobeira? Ele, pô, já tem umas 2 semanas, já até voltei a treinar, deu tempo de casar, deu tempo de brincar com a família. 2 semaninhas já deu, né, pra deu curtir. Deu pra descansar um pouquinho e manter um pouquinho da forma também, que é sempre bom. Vamos falar um pouquinho disso, então, assim, quando vocês saem de férias, vocês passam o ano todo uma dieta um pouco mais regrada, né? Óbvio, vocês são atletas, mas vocês têm aquele desgaste físico do treinamento, então dá até para dar uma fugida. Quando entra de férias assim, qual é o cuidado que você tem que ter? Um pouquinho com a alimentação, sim, para não engordar muito. Eu procuro me cuidar, apesar de eu ter um pouco do biotipo bom, não engordar muito, e procuro manter um pouco da forma, que não dá para parar, né? Porque o campeonato é longo e a gente precisa manter a forma para voltar bem para a pré-temporada. Mas você faz um treinamento sozinho ou você faz com um personal? Eu procuro fazer com um personal assim, boa, que acompanha, que sempre é melhor do que fazer sozinho, né? Ah, com certeza. Dá uma preguiça maior, né? Pois é. E fica naquela preguiça, acorda um pouquinho mais tarde, porque não tem horário, né? Não Aí tem é difícil. Mesmo. Vamos falar então um pouquinho sobre o seu futuro? Você tem contrato, então, até o fim agora deste mês, o dia 31, com o Bahia, né? E você fez 21 jogos pelo Tricolor esse ano, foram 3 gols. Agora, a dúvida é se você vai renovar esse empréstimo. Você pertence ao Flamengo para 2017. Sim. Qual é a real situação agora? Teve a procura do Bahia, sim, para procurar renovar meu contrato, mas como eu pertenço ao Flamengo, eu ainda não sei direito como é que está acontecendo. Deixei com o Flamengo, com o meu empresário, para resolver essa parte, curtindo um pouco mais de férias e tudo, mas vamos ver. Eu espero, vamos ver que eles resolvem o que for melhor para mim e para o Flamengo. Eu vou ficar satisfeito. Qual é o seu desejo? Eu tenho um pouquinho de tudo. Você tem vontade de voltar para o Flamengo, mas como eu falei, eu deixo na decisão do Flamengo. Eles que resolvem, eu tenho contrato com eles. Não adianta ter uma vontade, mas tem que também saber o que o clube quer, o que pretende comigo, para também não ser valorizado pelos dois lados, quanto para o Flamengo quanto para mim mesmo. O Bahia já se manifestou que quer contar com você. Já se manifestou esses dias para falar com o Flamengo, mas não sei, teve algumas outras propostas também que eu recebi, algumas outras sondagens. Vamos esperar, deixei decidido com eles para ver o que é melhor para mim. Pode falar quais sondagens são essas? Ainda não. Deixa mais um pouquinho que a gente fala. Passar mais uma semana de férias, eu tiro de novo, você volta aqui. A gente volta e falo mais uma vez. Tá certo. Falar um pouquinho da sua temporada, como você amadureceu? Você saiu do Flamengo, aí foi pro esporte, não foi isso? Sim, fui pro esporte por empréstimo. Joguei primeiro semestre Copa do Nordeste, o Pernambucano. Tava indo bem, jogando até um pouco mais na frente de meia, até o Diego Souza chegar. Aí chegou, automaticamente mudou o treinador. Eu fui chamado pelo Falcão, aí ficou auxiliar dele. Depois chegou o Oswaldo. Com o Oswaldo eu perdi, logo quando começou o Campeonato Brasileiro, eu perdi um pouco de espaço logo no início e acabou aparecendo a proposta do Bahia. Aí eu fui para lá, continuei, consegui jogar, mesmo sendo Série B, que eu nunca tinha participado, mas é um campeonato muito difícil, complicado. Difícil? Muito difícil. A parte física, a parte técnica não pode ser em si tão forte igual a Série A, mas a parte de vontade, disposição, tudo é muito diferente. Todo mundo querendo mostrar trabalho, Todo mundo querendo mostrar trabalho para chegar à Série A, né? Então é muito complicado. Mas graças a Deus eu consegui me adaptar rápido. Primeiro jogo eu consegui fazer gol, depois fui mostrando meu futebol e consegui jogar 21 jogos e o desejo que o Bahia, que era subir para a Série A, então fiquei feliz de ter ajudado. Falando um pouco da parte técnica, você falou aí da sua participação no esporte, da sua atuação. Você é um cara que tem um bom chute, você aparece bem se tiver que aparecer como elemento surpresa. É um cara que ali no meio de campo, se precisar de você, você joga como meio como você jogou no esporte, né? Quanto você evoluiu, assim, depois que você saiu do Flamengo nessa questão técnica? Acho que muito, para acostumar com outro lugar que eu não tinha acostumado, eu acho que evolui, amadurecimento, jogar em outra posição, jogar em outros campeonatos, acho que isso, conhecer outros tipos de pessoas, outro estado, acho que isso valorizou muito para o meu amadurecimento. O Guto parece que permanece, as últimas informações é que ele renova com o Bahia para o próximo ano. Como é que foi trabalhar com o Guto? Foi diferente pela primeira vez, ele tinha falado para mim que já tinha me procurado outras vezes na Chapecoense, propriamente no Inter, quando ele participou, na Ponte. Então foi diferente, é um cara muito bom, muito tranquilo, o trabalho dele é muito forte, cobra bastante aquele jeito, mesmo ele sendo de São Paulo, mas um pouco do jeito gaúcho, cobra muito a disciplina,
corrige sempre a gente, e acho que isso é importante para a minha evolução. Cobrava muito a marcação, que eu peco um pouquinho nisso, mas a parte de técnica, de chegar à frente, ele dava muita liberdade para me chegar e fazer a minha parte. É bom que você evolui ali também no meio de campo, né? Um cara que pode... Hoje em dia, o futebol ele evolui tanto que se você não souber improvisar de alguma forma, se você se limitar a fazer só o que você tem que fazer, você acaba não aparecendo, né? Eu acho que esse foi o seu diferencial no Bahia. A gente viu você como volante, a gente viu você evoluindo como marcador, mas a gente viu você também aparecendo, chegando, tentando, servindo. É, um pouco da função do volante de marcar, a prioridade nossa era marcar e chegar quando tiver surpresa. E eu consegui várias vezes com passe, com chute, até com certos lances individuais, participar, chegar na frente e ajudar o time. Vamos falar um pouquinho dessa participação no Flamengo agora? Voltar a, inclusive, a final da Copa do Brasil em 2013, o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Você esteve lá, um jogo muito importante para sua carreira, né? Sim, muito. Uma final que eu nunca tinha participado, Maracanã cheio. E pelo Flamengo, onde eu fui base, onde eu tenho mais de 180 jogos, ganhei títulos, fiz gols bonitos, onde eu fui criado, tenho 12 anos de Flamengo, acho que foi muito importante aquele campeonato, de eu ter ajudado e ter saído como um dos melhores jogadores do campeonato, então fiquei feliz, uma surpresa para mim. Olha aí, tem até os lances aí que aconteceu, faz tempo, mas fico feliz. De vez em quando eu dou uma olhada no YouTube para ver um pouquinho desses lances. Olha só, que cobrança de falta, hein? Foi, eu treinava bastante para ter uma oportunidade. Nesse jogo apareceu, não fui feliz com o gol, mas consegui dar perigo ali e ajudar. E é engraçado como você assim, no Flamengo eu lembro muito, você encontrava uns espaços, você aparecia sempre sozinho, porque era aquele cara que ia mesmo para cima, se mostrava no jogo, né? E na final da Copa do Brasil você fez muito bem isso. Era o homem surpresa. A gente jogava com 3 volantes praticamente, isso. Com o Elias, com o Amaral. E eu ajudava mais na marcação e tinha liberdade de sair. Então revezava bastante entre eu e Elias pelo lado direito e isso confundia. Muitas das vezes ele saía sozinho, mas a maioria das vezes, como eu tinha mais liberdade, eu sempre saía pelo aquele cantinho ali por trás dos volantes, participando bem e com liberdade. Você está hoje com 25 anos? Tem alguma coisa nessa sua carreira que ainda é curta, você é muito novo, parece até que você tem mais idade. Não por te olhar, tá? Mas é pela experiência. É verdade. Falar que a pessoa parece, mas é maldade. Mas pela sua experiência, assim, já jogou no Flamengo, já participou de jogos importantes. Tem alguma coisa assim que você faria diferente? Um pouco, acho que um pouco das minhas atitudes, um pouco de meus erros, de ser novo no meio do futebol, de ter sido encantado por algumas coisas, algumas pessoas que acontecem muito. Acontece mesmo? Acontece muito, como aconteceu um pouco comigo e alguns detalhes que eu tive fora de campo, que de repente pode ter prejudicado por eu não me impor, por isso que hoje eu mais maduro, eu consigo entender, se fosse diferente eu podia mudar isso. Então eu fico feliz de ter esse amadurecimento, eu acho que nisso que eu mudaria, porque no meio do futebol acontece muito disso quando a gente é novo, iludido com certas coisas, então eu consegui, graças a Deus, voltar a ter o prestígio que eu tive em 2014, que perdi um pouco, e agora consegui recuperar com o futebol, né? Que é a única coisa que a gente sabe fazer, que é o bom, que é o dom que Deus deu pra gente, então fico muito feliz de ter recuperado. Acho que essas coisinhas que eu mudaria em si, que eu acho que poderia ter tido um pouco mais de ascensão, um pouco mais de melhorias em algumas partes. Isso tem a ver com, por exemplo, a ação na justiça que você moveu contra o Flamengo? De certa parte, sim. Fui influenciado de certa forma, por eu ser novo, não ter o conhecimento tudo, falaram do meu ouvido, mesmo minha mãe e meu pai estando perto, não conhecia muito bem como é que era o mundo do futebol e acabou me influenciando de certa forma. Se eu tivesse, como eu falei, se eu tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje, não teria feito isso, porque eu tinha contrato com o Flamengo e tinha coisas ainda a cumprir e eu fui induzido a poder fazer isso, porque tinha direito, isso e aquilo, e sem necessidade, que eu tinha um contrato com o Flamengo. Mas um erro que aconteceu, eu já falei já publicamente, pedi desculpa, conversei com a torcida, acho que uma mágoa um pouco fica, mas eu procurei corresponder dentro do campo e procurei trabalhar hoje fora do Flamengo, mas em si para um dia voltar, ou quem sabe agora ou depois, mas em si eu procurei corrigir o meu erro e hoje, se fosse diferente, eu mudaria isso. Tá certo, Luiz Antônio. Poxa, muito obrigada por ter vindo. Tem um futuro brilhante pela frente. Se o seu futuro for no Bahia ou for no Flamengo, a gente deseja toda sorte. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom pra você e pra sua família. Pra você também, pra todo mundo do Sport TV. Muito obrigado pela participação. Espero voltar mais vezes. Vai voltar. Daqui uma semana ele fala, tá gravado, você sabe. Né? Você fica prometendo as coisas, depois fala que eu não falei. Daqui uma semana ele traz aqui o futuro dele, então, pra gente. Beleza. Obrigada, tá bom, Luiz. Nada.